Antes de tudo existir, não havia nada, nenhum som, nenhuma luz, nenhum movimento. Mas no meio do silêncio, Deus falou, e com sua palavra, a vida começou. O capítulo de hoje nos leva ao início de tudo, quando o Criador formou os céus, a terra, a natureza e o ser humano. Cada detalhe da criação revela o cuidado de um Deus, que transforma o vazio em propósito, e o caos em beleza. Então, respire fundo, e permita que essa leitura te lembre de algo muito simples, mas poderoso. Deus é capaz de começar algo novo na sua vida, assim como começou o mundo. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as que estavam sobre a expansão. E assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça o seco. E assim foi. Versículo 10. E chamou Deus ao seco terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva, e árvore frutífera, cuja semente está nela, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 13. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E criou Deus as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Versículo 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado,
répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Quando a gente ouve a história da criação, é impossível não se emocionar. Deus pegou o vazio e fez nascer a luz. Pegou o caos e formou a vida. E se Ele foi capaz de criar o universo inteiro, imagine o que Ele pode fazer dentro de você. Talvez hoje você se sinta cansado, desanimado, perdido. Mas lembra, no começo também havia escuridão. E foi ali, no meio das trevas, que Deus começou a criar. Isso significa que o seu recomeço pode estar exatamente nesse momento de silêncio, nesse tempo em que parece que nada acontece. Deus ainda está trabalhando mesmo quando você não vê. E assim como Ele olhou para tudo o que criou e disse: está muito bom. Um dia Ele vai olhar para a sua vida e vai dizer o mesmo. Então, não desista, continue confiando. E se essa palavra tocou o seu coração, eu te convido com carinho a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precise de um pouco de luz hoje. Você pode não imaginar, mas um simples gesto seu pode levar esperança para alguém que está no escuro. Que Deus abençoe o seu coração, a sua casa e os seus planos. No próximo vídeo, vamos continuar nossa jornada por Gênesis e descobrir como Deus criou o homem e preparou o Jardim do Éden, um lugar cheio de propósito e amor. Fique com Deus e até o próximo capítulo.